Porque o tabuleiro político-eleitoral está movimentado, Théo Cury. Um novo nome surge como um pré-candidato à presidência da República, Joaquim Barbosa, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, o que isso traz de movimentações nesse jogo político e também de movimentações dentro do partido que anunciou essa pré-candidatura, Democracia Cristã, porque tinha um outro nome ali na parada, Théo Cury. Vamos lá, vamos começar então com o mundinho Democracia Cristã. No começo do ano, o DC lançou o Aldo Rebelo como pré-candidato à presidência da República. Ele foi ministro, foi aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e em janeiro desse ano ele foi lançado pré-candidato à presidência pelo Democracia Cristã. Ao longo dos últimos meses, a gente viu aqui nas pesquisas que a gente mostrava que ele não deslanchou. Sim. E aí o Democracia Cristã se fechou, se reorganizou e decidiu testar primeiro em qualitativas, em pesquisas internas, o nome do Joaquim Barbosa, que é ministro aposentado do Supremo, foi presidente do STF, uma figura marcante, em especial no julgamento do Mensalão. E as pesquisas deram uma sinalização positiva e o partido filiou ele no começo de abril, no final do prazo para definição de janela partidária, de para onde cada político iria para se lançar candidato nessas eleições. E aí a gente trouxe na sexta-feira que a ideia do partido era de fato lançar o Joaquim Barbosa pré-candidato à presidência. No sábado, o partido confirmou oficialmente. Isso causou um desgaste interno porque o Aldo Rebelo não aceitou muito bem essa decisão do partido, diz que é um balão de ensaio e que o Joaquim Barbosa vai contra o que ele defende e que ele segue sendo pré-candidato do partido, a despeito de partido ter anunciado o Joaquim Barbosa como sendo o seu pré-candidato. O que isso significa para fora do partido? Há um desgaste interno, obviamente, no partido, mas para fora do partido há uma tentativa de Democracia Cristã lançar um candidato essencialmente da terceira via, que se oponha ao que Flávio Bolsonaro prega, ao que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prega também. Há uma avaliação de que o fato de ele ter sido ministro do Supremo Tribunal Federal e de ter um perfil, quando ministro do Supremo, linha dura contra políticos condenados por corrupção, isso pode ajudá-lo nessa disputa à presidência da República em um momento em que, na avaliação do Democracia Cristã, o eleitorado está descrente com a política e está descrente com o Supremo Tribunal Federal. E ele seria a figura a fazer um aceno tanto para renovação de uma classe política que já é batida e também uma nova cara para uma pessoa que já foi do Supremo Tribunal Federal. Enfim, é uma tentativa e é uma construção de uma imagem que vai acontecer a partir de agora. O foco, nesse momento, obviamente, é contornar essa crise interna, mas não só isso, buscar um vice para essa chapa com o Joaquim Barbosa. Dois líderes de partidos do centro foram chamados para conversar ao longo dos últimos dias, já sentaram para conversar e estão ainda nas tratativas iniciais. Eles querem ver se de fato essa candidatura vai parar em pé. É porque é um partido pequeno, com um nome que não vem da política, Théo Cury, e um nome que também ainda não se pronunciou sobre essa possibilidade, que isso chama atenção, né? Porque o partido falou, Aldo Rebelo reclamou, mas Joaquim Barbosa até agora nada. Silente, e é o perfil dele. Na verdade, ele lida dessa forma, ele é bem low profile, ele é mais discreto na atuação, se expõe muito pouco, e você mencionou alguns pontos e eu complemento com um. Já flertou com candidaturas à presidência do passado e não saiu, não oficializou candidaturas em eleições passadas em que houve esse flerte inicial. Por que eu digo isso? Porque é importante para outros partidos verem essa sinalização, esse compromisso dele em, de fato, se disponibilizar a disputar as eleições para que esses partidos decidam se vão entrar nessa ou se não. Então ainda tem um chão pela frente. Théo, vou também chamar a atenção aqui para um assunto, a gente vai olhar também para as disputas estaduais, de um nome que já figurou em muitas disputas pelo Palácio do Planalto, Ciro Gomes. Nessas eleições, ele vai disputar o governo do Ceará, inclusive, se vencer a disputa, ele vai retornar aí para um segundo mandato. Está em destaque no site da CNN Brasil, Théo, inclusive,
esse lançamento da pré-candidatura de Ciro Gomes é, primeiro, falar um pouquinho sobre essa mudança de partido de Ciro Gomes, mas também o fato que ganhou as redes sociais, né? O Ciro Gomes, no discurso nesse evento, ele fala bastante em segurança pública, em combate a facções criminosas. Quando, num determinado momento, ele olha ali para a plateia, um apoiador faz um sinal, um gesto, que ele interpreta como uma apologia à facção Comando Vermelho e manda prender. Aquela situação, e aí, né, que estava ali no palco com o Ciro Gomes faz ali o alerta, ele na hora se corrige, mas uma situação no mínimo embaraçosa, Theo. Situação embaraçosa, mas dentro do perfil do Ciro Gomes, do jeitão do Ciro Gomes. Alguém fez ali provavelmente um V com a mão, não fica claro se fez um C de Ciro também, mas ele disse na hora que a pessoa estava querendo dar voz de prisão para a pessoa, o entorno dele ali alerta, olha, não é bem isso, aí ele entende que é um gesto de vitória em apoio a ele e ele aproveita o gancho para dizer que vai ser que aqui o Comando Vermelho não se cria, que está atento e vigilante a tudo e que é preciso que numa gestão dele não haveria espaço na segurança pública para o crescimento e o avanço da facção criminosa que está em vários estados brasileiros, atuando especialmente no Rio de Janeiro. Mas esse é um ponto importante, porque a segurança pública no Ceará é uma questão. Em todo o Brasil mas no Ceará esse é um dos principais focos da disputa eleitoral. No discurso dele ali, ao se lançar pré-candidato ao governo do estado, ele que já governou em 1990, saiu para ser ministro da Fazenda ali e deixou o governo do Ceará. Ele bateu muito nessa tecla da segurança pública, da necessidade de renovação das equipes de segurança, mencionou que há o mesmo número de delegados há muito tempo atuando no estado do Ceará e focou muito nisso. Vai ter um desafio muito grande nessa busca pela eleição ao governo do estado contra o grupo político do Camilo Santana, que era governador até recentemente, tem um índice de aprovação muito grande no estado, não vai concorrer, mas tem trabalhado ali para conseguir fazer o seu sucessor emplacar nas eleições desse ano. Outro fator que dificulta ali é também a relação dele com o irmão dele, o Cid Gomes. Então eles têm uma relação conflituosa já há bastante tempo, são adversários políticos no estado e, para além disso, há esse flerte dele com integrantes do Partido Liberal. Tudo isso faz parte dessa complexidade que envolve a eleição lá do Ceará.